Eu acho que esse vai ser o último vídeo de hoje, porque eu tenho que acordar cedo amanhã e o dia vai ser corrido e apesar que eu tenho muita memória ainda dessa fase que parece interminável, é engraçado e tipo, parece que tudo é interminável porque quando eu vou recapitular é muita coisa. Eu não sei como eu consigo lembrar de tanta coisa, mas é tanta coisa. E então, fazendo um adendo também ao último vídeo, não era Nintendo, porque assim, pelo que eu me lembro, Nintendo, que, que eu fui lembrar do meu videogame, Nintendo tinha. Era roxo, os botões era roxo, a tampa era roxa e no caso o meu era vermelho. O botão era vermelho e o controle era vermelho e a tampa era vermelha, então não era um Nintendo. Não era, era alguma coisa parecida que eu não vou lembrar. Não vou saber o nome, mas era alguma coisa assim. E, e então deixa eu ver o que eu tenho mais dessa de lembrar desse período da casa. Ah, tá, eu agora me citei que agora parece que todo final de dia, né, deve ser o dia 2.4, 5, sei lá, mas vai ser o último vídeo, é a fase de coroinha. Então, a fase de coroinha teve aquela questão de ser o meu primeiro contato com a igreja e não sei se tem motivo em relação a o falecimento da minha avó ou o período que a minha avó estava doente, mas a minha mãe colocou eu para a igreja. Eu sei que ela fez minha túnica, fez as minhas golinhas, porque quando você é coroinha você vai mudando, acho que de grau. Ah, não, acho que não é grau, não. Dependendo da época do ano, você usa uma gola de cor diferente, vermelha, uma gola verde, e acho que deve ser, ou essas golas têm a ver com algum momento religioso, tipo Páscoa, Natal. Eu não vou saber explicar porque eu não me aprofundei. Eu simplesmente vestia e ficava na frente, sentadinho junto com as anjinhas que ficava de anjo lá enquanto o padre celebrava a missa, né? E então a lembrança que eu tenho é da, das missas era basicamente essa, e que tinha que rezar conforme o padre ia fazendo a reza. A gente tinha que fazer e louvar e tinha os louvores, aí tinha a banda que tocava alguma música religiosa e meio que a gente acompanhava. Não me lembro de nenhuma relação de comoção por minha parte, porque na verdade eu não entendia muito o que estava acontecendo. Então, basicamente, minha relação com a religião naquela época era uma coisa meio sem entender. Tipo, eu só ia, como se fosse para uma escola. Era meio essa. E aí que pega umas coisas que agora com maturidade e com lembrando eram umas coisas meio estranhas. Não digo estranha, sei lá, que depois quando eu juntar com outras memórias aí que vai ficar mais difícil de explicar, mas vamos por parte que lá na frente eu faço o conjunto das coisas quando chegar a cada etapa, né? Então vamos lá. Eu lembro que existia algumas noites que o pessoal dormia na igreja. Como assim o pessoal? Os outros coroinhas. E tem um nome que se dá tipo o instrutor dos coroinhas, vamos dizer assim, né? Que eu não sei o nome que se dá. Não sei se é tipo aqueles
pessoal que está estudando para se tornar padre. Não sei explicar se é alguém que... Não sei, não vou saber, não vou saber explicar, mas assim... E agora os meus comentários vão ser lembranças com análise de hoje, já tentando distinguir uma coisa que hoje eu consigo entender ou compreender de certa forma, mas na época para mim não fazia nenhuma diferença. Então, eu lembro de algum episódio, essa lembrança é meio estranha, assim. Eu vou ter muito episódio louco da igreja. Como assim louco? Tinha um sino da igreja, por exemplo. E aí eu lembro de eu subir a escada. Eu não sei se a gente fazia a limpeza da igreja também. Não lembro se é o certo. Mas eu lembro de coisa, de episódios, de tipo, que diabo eu fui fazer. É ótimo falar que diabo, né? Falando de igreja, mas assim, eu lembro de situação que eu subi no sino da igreja, por exemplo, no telhado da igreja, 20 metros de altura. E eu tinha essa idade, 9, 10 anos no máximo, 8 anos no máximo. Eu acho que era mais ou menos isso. Subi a igreja, eu lembro que tinha um ninho de coruja no sino, próximo do sino. Eu lembro das corujas, eu lembro de subir, né? Não sei por que diabo eu subi. Mas também esse negócio de subir em lugar alto é engraçado porque eu não gosto de altura. E eu não entendo porque eu subia no telhado da casa paroquial, porque a casa era muito alta. Era uma casa muito alta mesmo. Se hoje eu fosse imaginar um pé direito, seria 5, 6 metros o pé direito. Só que a casa não tinha forro, né? Então, tipo, é o terreno, o telhado enorme, a parede enorme e um telhado lá em cima. Eu acho que tem a ver com deixar a casa mais fria, né? Mas eu subia no muro, subia em um canto, subia em cima da casa. Quando eu era coroinha, eu tinha acesso à igreja, então eu subia na escada que subia em outra escada. Quando eu ia ver, tava no sino da igreja, que lá de cima dava para ver a rua toda, dava para ver o rio. Então eu lembro de fazer isso. E lembro muitas vezes que eu fazia isso sozinho, não era por pura aventura solitária, que não era algo que eu e mais alguém ia fazer. Não, era eu sozinho. Não sei como é que eu tinha acesso à igreja, tantos locais da igreja. Eu ia e me aventurava. E a igreja, como é que era a igreja? A igreja tem a parte da frente da igreja, onde tem um altar. E é muito alto. O altar é alto. O altar é alto também é legal, né? A estrutura onde fica o altar já deve ter uns 7 metros por aí. E todo o pé direito do que seria da igreja deve ter uns 8, 10 metros por aí. E o sino é mais alto do que isso. E o sino ficava na parte da frente da igreja. E uma corda que saía lá do sino até a parte de baixo. E tinha um mezanino com mais 5 metros que dava para ver a parte de baixo da igreja, onde ficavam as cadeiras, os bancos e tudo mais. E ali tinha um acesso através de escada para as 2 torres da igreja. Uma torre de um lado só tinha sino, a outra torre não tinha. Provavelmente essa parte da coruja ficava onde não tinha sino. E eu me lembro de subir lá em cima e nessa parte que tem o sino, tinha um peitoral que você conseguia ver a cidade, porque ele era aberto. Era tudo muito de estrutura de madeira. Isso eu lembro porque eu subi mais de uma vez, né? Não subi uma vez só. E depois do altar, na parte de trás do altar, tinha meio que a parte administrativa da igreja, vamos dizer assim. Era uma parte onde tinha meio que um escritório, pequeno escritório, e tinha algumas coisas que se guardava, que eram coisas da igreja, cálice, a parte que ficava algumas coisas da igreja, que eu também não vou saber citar por nome o que era tudo. E eu lembro também que tinha, eu acho que trabalhava 2 pessoas lá nessa parte da igreja, que eram 2
mulheres. Acho que uma senhora que tinha uma máquina de escrever e que eu acho que ela redigia essas coisas relacionadas a quem vai fazer primeira comunhão, eucaristia, casamento. Deve ter um arquivo, alguma coisa assim. E a outra deveria ajudar, mas era como se fosse uma recepcionista. Mas que no final das contas todo mundo cuidava de alguma coisa relacionada à igreja. E eu tinha muito acesso a esse pessoal porque eu morava na parte de trás da igreja. Então, para entrar na igreja, só bastava abrir minha porta, porque era a antiga casa paroquial, e dar 2 passos para frente, atravessar meia rua, que a rua era estreitíssima, o que seria hoje uma viela, vamos dizer assim, atravessar, que só caberia um carro passando. E olhe lá, se o carro fosse muito largo, um caminhãozinho fosse mais largo, não passaria ali. E já dava de cara com a parte da igreja. Essa parte de recepção da parte de trás da igreja. E essa parte de trás da igreja, você subia uma escada e tinha um local que era um piso superior. Era um andar superior. E esse andar superior era a parte de trás toda da igreja até a altura que seria o altar. Que eu acho que também dava acesso, ou pelo lado de fora, ou pelo lado de dentro, ao altar na parte de cima. E lá também era uma sala enorme. Então o que acontecia? Na época dos coroinhas, em alguma época, tinha uma época que o pessoal dormia na igreja. Porque eu não sei, eu não vou saber dizer, porque tipo, os coroinhas, eu era o mais novo. Eu era o mais novo dos coroinhas, então tinha coroinha mais velho. E eu me lembro, aí isso é uma lembrança meio doida, assim, que pode estar bem errada em alguns pontos, mas eu tenho que comentar como lembranças minhas, porque tipo, são lembranças, é coisa que eu lembro, então eu não tenho como explicar algo se ele está certo ou errado, porque é uma lembrança mais complexa, vamos dizer assim. Então, nessa lembrança, o que acontece? Eu lembro que tinha essa noite que os coroinha dormia, então era um monte de colchonete. Obviamente que eu não dormia lá, porque minha casa era atrás. Então não sei de onde que vinha esses coroinha, não faço a mínima ideia. E não tinha nenhum amigo meu, não existia. Isso que é o mais louco, que eu não consigo lembrar. Quer dizer, eu lembro, mas não reconheço. Não existia nenhum coroinha que eu lembrasse que virou uma amizade. Eu lembro que deve ter tido algum coroinha, acho que até pelo fato de ser mais velho, que estudava na mesma escola, por exemplo. Eu tinha algum coroinha que eu poderia ter encontrado em algum momento da minha vida, mas eu não vou saber especificar qual momento foi esse. Porque é o tipo de pessoa que você teve um primeiro contato e depois você vai ter um contato só de conhecido. Assim, tipo, eu lembro que você era coroinha, mas não é que eu tive algum tipo de relacionamento para lembrar de nome, ou não vai ter isso. Então, o que aconteceu? E esses coroinhas dormiam todo mundo junto. Só que que hoje eu falo que é uma coisa muito estranha. Algum desses tutores de coroinha, ele não era, vamos dizer assim, ele é engraçado. Como eu tive o meu primeiro contato com, como eu falei, minha memória de pessoas de outro tipo de sexualidade, porque foi com um empregado, um funcionário do fazendeiro lá, do filho do fazendeiro ou do fazendeiro que morava algumas ruas atrás, que ele tinha um cabelão, tal, tudo mais, que aí eu comecei, nessa época que eu acho que eu comecei a entender algumas conotações que, como eu disse antes, eu não sabia o que era palavrão, né? Então quando me chamaram de filho da puta, eu não sabia o que era puta direito.
E eu acho que eu continuei sem saber, só sabia que era insulto. Então quando alguém chamava alguém de viadinho, ou viado, ou gay, ou baitola, ou qualquer coisa do tipo, eu não conseguia entender o que era uma coisa. Não tinha distinção. Para mim era uma palavra feia. Uma palavra relacionada a insulto. Não era uma palavra que remetia a conotação sexual. Até porque eu não tinha tanta referência. Tinha acontecido anteriormente aquele episódio que eu falei do videogame e tal, tudo mais, mas mesmo assim, mesmo após o episódio, eu não entendia nada disso. E tenho plena certeza mas nesse conjunto de lembrança, quando falou de dormir lá alguma coisa, eu me lembro que um desses tutores, ele me repetia a memória do funcionário do, do fazendeiro. Que no caso, não era pelo cabelo comprido, pelo trejeito que hoje a gente julga como afeminado, não era isso. Eu acho que era uma delicadeza que assim, o próprio padre, por exemplo, quando eu me lembro do padre que virou meu padrinho, eu não lembro dessa delicadeza vinda dele. Então, tipo, tava mais associado uma figura masculina com trejeitos femininos, mas não ao mesmo ponto que era o empregado, que era o cozinheiro lá da casa do fazendeiro. Era uma coisa mais sólida. E hoje, parando para avaliar, seria como se que o senhor analisasse sei lá, o que às vezes a pessoa fala que a pessoa tem trejeitos femininos, mas sei lá, a pessoa fala, eu acho que aquela frase mais cafona da face da terra, ou mais preconceituosa que a pessoa usa, dizendo, essa qualquer fanta, sabe? E pra mim, até hoje não faz o menor sentido, mas eu tô tentando explicar pra eu contextualizar. Então, nesse período, nessa situação, hoje eu tenho uma sensação de perigo, mas eu não sei porquê. Eu não consigo, porque assim, no meu conjunto de memórias, eu lembro de ter frequentado até para fazer a Eucaristia, a primeira comunhão. Não, eu acho que é a primeira comunhão o nome que se dá. Que a gente subia lá nessa parte do piso superior da parte administrativa da igreja para ter aula lá de catequese, sei lá como é que chama aí, não vou saber o nome correto. Mas aí eu me lembro que nesse período que o pessoal dormia lá, todo mundo junto, minha sensação era de medo. Tipo, eu tô tentando explorar por que medo, entendeu? Eu paro hoje para entender, mas o que é que me faz hoje ter esse pensamento que eu tinha medo? Se, por exemplo, em nenhum momento, isso é mais louco, quando eu for citar outras situações que a gente poderia pensar que é algo mais polêmico, mas assim, por que uma criança, que era uma criança, né? Porque eu sentia um sentimento desconfortável que podia ser só pelo fato de dormir fora de casa? Poderia. Mas e qual é a ligação? Eu tento buscar na memória porque pode ter existido alguma coisa, algum comentário, sabe? Alguma coisa que não me complementa a memória, mas que me faz me remeter a isso, porque isso não é uma construção pessoal de hoje, sabe? Não é algo que eu hoje construa que esse medo tem a ver com que hoje eu acho que era a sexualidade do tutor dos coroinhas. Não é isso.
não é uma lembrança com um sentimento de medo, de algum tipo de medo, sabe? De sensação de perigo, vinda pós eu hoje fazer uma análise. É algo que eu sinto porque sinto, sabe? Então não tem nada a ver com alguma coisa, houve algum tipo de abuso ali. Não, não. Eu acho que talvez eu deva ter ouvido alguma crítica, sabe? Porque assim, a sociedade é complicada, então possa ser que como eu estava fazendo nesse conjunto de memória, como eu estava aprendendo muita coisa, tava, né, óbvio, né, tava, não tô não. Eu estava aprendendo muita coisa relacionada a palavrão, a insulto, ao que cada coisa tinha seu significado. Pode ser que deixou escapar em algum momento alguma pessoa próxima ali ao redor, não da minha família, porque meu momento ali como coroinha foi pequeno. Mas eu acho que quando começou esse negócio de dormir lá todo mundo junto, e eu era o mais novinho, obviamente, por algum motivo, minha mãe falou, não tem pra que dormir, vou lá, né? E não partiu dela e não partiu de casa, nenhum chegar e falar, olha meu filho, você não vai lá, por causa. Não tem nada disso. E não era uma coisa que eu queria. Obviamente, eu me tornei coroinha, mas eu fui na vibe de se tornar coroinha, porque é algo legal. Acho que a vibe era essa. Eu tava fazendo a primeira Eucaristia, alguma coisa relacionada, e barra você era coroinha ou anjinho. Tipo, a menina virava anjinho e o menino virava coroinha. Tipo, eu acho que era esse sentido. Não foi algo o sonho em virar coroinha e depois quero virar padre. Não tinha nenhum desses. Porque eu também não sabia nem o que era ser padre, só sabia que era alguém que ficava falando na frente de um pessoal que ficava rezando. Basicamente essa. E obviamente que quando você estuda, a escola era religiosa, então tinha aula de religião. Mas mesmo sabendo o que no livro ou nas coisas explicava o que era o padre, o que era Deus, o que era religião, o que era tudo, eu provavelmente não me importava tanto, porque meu negócio ali era viver a vida, jogar bola e correr atrás de animal e explorar o mundo. A ideia era essa. E o que eu consigo associar disso, da fase de ser coroinha, foi simplesmente eu parar de ir e eu ter um sentimento de aflição em relação a ser coroinha, porque tipo, era algo que foi legal em um determinado momento. Eu me lembrei de uma coisa, um dos meus amigos foi coroinha e era mais velho. Tanto é que depois eu vou citar ele mais na frente, que aí vem mais uma montoeira de memória, que é quando eu vou ficando mais velho, mas eu lembrei que ele foi coroinha porque eu acho que teve algum episódio que a gente falou sobre isso. E então, pra terminar, tipo, para contextualizar essa relação sobre a aflição, porque o tutu era hoje meu argumento é o seguinte: se ele era homossexual ou não, nunca vou saber, nunca fui de achar que um homem, por ser, vamos dizer, o que hoje a gente chama afeminado, que na verdade nem, eu acho que essa palavra está completamente incorreta e isso deve ser completamente incoerente, mas o fato deles aparentar ter uma sensibilidade maior em relação a ser muito masculino, hoje, na minha concepção de hoje, não tem nada a ver. Mas quando eu paro pra ver que, tipo, na época, tipo, qualquer situação dessa, de tipo,
a sociedade já era muito mais preconceituosa lá no passado do que hoje. Hoje a gente tem a gente pode ser preconceituoso em relação à homossexualidade, mas muito vindo do passado. Na verdade, hoje a gente luta contra qualquer sentimento de preconceito. Mas no passado não tinha luta contra o preconceito. Era simplesmente tocar fogo nos infiéis. Eu acho que era isso. Que isso era algo que, tipo, fogo às bruxas, né? Então, tipo, quem era homossexual ou não, na época, deveria sofrer muito porque não tinha nenhuma apoio. Então, se eles recorriam a algum tipo de religião para tentar mascarar, ou melhor, tentar negar sua sexualidade, eu acho que, analisando hoje, isso faz um pouco de sentido, porque para quem você vai recorrer quando você se acha, você tem alguma dúvida sobre sua sexualidade, e hoje melhor, antigamente, você tem alguma dúvida sobre sua sexualidade, vai recorrer a quem? Você vai recorrer a Deus, num caso, né? Tipo, nesse caso, para ver se abre o caminho, muda a sua sexualidade. Então, tanto é você vai para a igreja na época, né? Tô falando da época, não tô falando de hoje. E tô falando em detrimento da época, e é o que eu tenho em vista hoje. Então, nesse episódio em si, eu tenho muito argumento para falar, porque eu acho que hoje tem muita coisa para argumentar. Então, se ele naquela época, a imagem é clara, ele era uma pessoa que era diferente da imagem que eu tenho de um homem da mesma idade, entendeu? De um jovem da mesma idade que ele, que hoje a gente podia dizer que uma pessoa é hétero, outra pessoa é bi, outra pessoa é qualquer coisa. Então, essa pessoa, esse tutor, ele claramente era diferente dos demais, entendeu? E esse diferente dos demais estava mais associado à sensibilidade que provavelmente ele passava na palavra, ou como ele se comportava, ou como ele falava, sabe? Que no passado, assim... E depois eu vou ter que citar alguns amigos que eu tive que são gays, que são homossexuais, e como eles se comportavam naquele período de infância, e o que eu me lembro, assim, e que provavelmente sofreram bastante na escola, né, nessa fase que eu era muito jovem, entendeu? E esse episódio eu acho que foi o meu segundo contato, assim, claro, com alguém que naquela época eu conseguia distinguir que era diferente, sabe? Porque até então eu sabia que era diferente e não sabia por quê. E continuei ao longo de vários anos ainda, porque eu acho que só fui entender o que era ser homossexual quando eu fui descobrir o que era, tipo, sexo em si, eu acho. É bastante complexo isso, e também é um conjunto de memórias enorme, gigantescos. Mas nesse episódio, porque é difícil, pensa que é difícil lembrar tudo, e eu me esforço muito para lembrar, para ser justo, né? Ser justo no que eu tô falando. Então, basicamente, eu conseguia lembrar que tinha alguma relação de ver essa pessoa como algo diferente dos demais. Não era pelo fator religioso, não era porque ela é uma pessoa muito religiosa, não era porque ela é uma pessoa muito educadinha, não tinha nada a ver com isso. Ele destoava em relação a trejeitos básicos. Aí a gente vem falar o que é trejeitos básicos. E como é que uma criança daquela idade tinha noção de trejeitos? Simples, eu consigo entender.
naquela época, quando eu tive o primeiro contato de saber que eu não sabia, né? Óbvio que não sabia. Quando eu vi aquele homem de cabelo comprido, eu acho que usava unha comprida e falava de forma muito que hoje a gente chama debochado. Na época eu não, eu achava engraçado, entendeu? O jeito que ele falava. Tanto é que toda vez que eu ia na casa do fazendeiro, eu ia lá brincar com os cachorros e via ele gritando que o cachorro ia me devorar e não sei o que. E ele ficava gritando assim, meio apavorado. Menino, não vai não. E eu ia. Mas da forma que ele falava, era tipo, era o que hoje a gente ia... Nossa, esse vídeo tá ficando enorme, viu? Era o que normalmente a gente diria que seria uma coisa mais purpurinada, vamos dizer assim, fazendo muito gestual e gritava com a voz puxando pro fino e rindo e muito feliz e às vezes debochado, né? Era isso, e eu achava muito engraçado quando era pequenininho e eu ia lá fazer isso, sabe? Quando eu estava lá, eu ia lá fazer isso. E quando eu retomo essa memória da igreja, de certa forma eu associo, não completamente a ele, mas eu associo diretamente. Por quê? Porque no momento que eu lembro desse episódio, disso, eu lembro de como se fosse a mesma a mesma relação de fala, de coisa, só que contida. Eu acho que essa é a melhor explicação. Era a mesma coisa que o funcionário lá do fazendeiro fazia, só que de forma contida. E era em relação a dar aula de alguma coisa relacionada à coroinha. E como eu era muito pequeno e eu acho que eu só ia para a igreja para ficar sacudindo o incenso, então eu não me importava muito com esse tipo de coisa e não tenho memórias de nada muito além disso, entendeu? Então era o que eu consigo lembrar. E o motivo de eu ter deixado de ser coroinha foi alguma coisa que eu acho que cansou, eu não quis mais, mas o que marca a saída, de certa forma, é essa lembrança de ter essas reuniões meio à noite, que tinha que dormir lá, e eu tenho essa sensação meio que desconfortável, mas eu não consigo lembrar o porquê era desconfortável, mas eu consigo lembrar que eu acho que tinha muito murmurinho de algumas falas que eu posso achar que eram preconceituosas ou eram comentários maldosos em relação àquela pessoa, só que eu não entendia o que significava. E muito provavelmente ela não era um comentário de casa, porque eu mal vivia em casa, eu vivia pela casa dos outros, entendeu? Então provavelmente o que eu escutei, se escutei, ainda tem essa, porque eu estou tentando explicar o sentimento que eu tenho dessa memória, era que alguma coisa tinha a ver com isso, entendeu? Do pessoal julgar a sexualidade desse instrutor, entendeu? Se de fato houve algo, nunca vou saber. É mais uma coisa assim, nunca vou saber, não saberei, e ninguém nunca me disse nada. Eu só estou falando que eu consigo lembrar. E vou parar por aqui porque eu acho delicado, porque é uma memória que eu tenho que citar ela como memória, até para que eu no futuro possa repensar sobre isso, mas não consigo argumentar o porquê esse sentimento que eu tenho de hostilidade. Eu não consigo justificar, porque de fato eu não lembro de nada que explique o motivo. Eu consigo chegar numa conclusão hoje, racional, de que existia algum tipo de comentário
quase como se fosse, vou dar uma analogia louca. Minha sensação é que como fosse o velho do saco, por exemplo. Que aí usa-se para botar medo nas crianças. Então se falava alguma coisa de preconceituosa, de alguma coisa em relação àquele comportamento dele, desse instrutor, era alguma coisa que falava assim próximo para ver se, sabe, entendeu? Se a criança espicha alguma coisa que ouviu, falou, e talvez pelo fato de eu sempre ser muito honesto no que falava, ser muito bate-pronto, perguntava uma coisa pra mim, eu falava, eu tenho essa sensação, mas vai parar por aqui esse vídeo, porque senão vai ficar extremamente, eu tô sem óculos, vai ficar extremamente longo, e já é muito tarde, deve ser mais de meia-noite por aí, deve ser quase meia-noite. Então eu termino por aqui esse dia 2. Engraçado que aí eu já vou aproveitar esse vídeo para falar como é o último vídeo do dia. Eu quando vou lembrando das coisas, é engraçado que eu começo a esquecer o hoje. E no momento que eu esqueço hoje, fico revendo essas coisas, meio que realmente eu me alivio, sabe? Do que eu tô passando. Então, para encerrar o vídeo, tem talvez daqui para amanhã, quando eu postar os vídeos, eu relembre de coisa a mais, mas tem muita coisa. A única coisa que eu tenho para dizer é que tem muita coisa. Eu ainda tô nessa fase de 6 anos já saí, né? Tem uns 7, 8, 9 anos mais ou menos. É nessa fase ainda. Não saí desse período. Porque é bastante coisa. É coisinha pra caramba. E é isso. Então provavelmente termina dia 2. Não sei como é que vai ser amanhã. Porque amanhã eu tenho trabalho o dia todo e tenho à noite também trabalho. Então meio que não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa. Se eu gravar, vai ser praticamente só áudio, porque onde eu fico à noite não tem iluminação. Iluminação precária lá. Talvez grave no carro, alguma coisa do tipo. Mas vamos ver, né? Não posso prometer nada. Se não fizer o vídeo dia 3, eu acho que eu vou contar a partir do dia, né? Eu vou dizer dia, sei lá, 6, porque o dia 3, 4, 5 eu não consegui. E é isso. Então eu acho que para eu do futuro vamos encarar o próximo dia, porque não tá sendo fácil não. Não tá sendo fácil. E pelo menos eu acho que me distraio muito pensando no passado, e isso deve ser bom pra mim de certa forma. Porque não vou falar não, porque deixa pra falar essas coisas. Falar essas coisas na introdução do dia tal, né? Que eu informo pra eu lá no futuro como é que tô até o momento. Esses videozinhos assim é só pra citar as memórias. Então, tchau você do futuro, que sou eu. E vamos encarar mais um dia pra ver como é que eu vou me sair nessa jornada de lembrar de tudo e tentar viver o presente de uma forma mais agradável, né?